Vamos lá, acadêmicos da mente, corrigir nossa apostila aqui de nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Muito obrigado aí pelo retorno que vocês têm dado, isso é lindo. Isso aí, continuem mandando. Essa semana a gente vai pedir que vocês mandem fotos aí resolvendo o exercício que a gente vai mandar, que é o Sudoku irregular. Logo, logo a gente libera aí a explicação. Mas para agora mesmo vamos para correção. Embaixo o exercício canino, ele aparecia parte aqui e parte na página número 2. Eu vou colocar aqui, ó, pra gente ver. Tá aqui o canino, ele aparecia desse lado aqui também. A gente precisava localizar qual daqueles cachorros lá era idêntico a esse primeiro aqui que o menino tá mostrando pro policial. E a gente precisava memorizar, né? Era um exercício de memória. Vou colocar aqui, ó, o nosso gabarito para vocês verem. O cachorro era esse daqui, apesar desse ser muito parecido com ele, ó, ser o mesmo tipo de cachorro, mas o idêntico era esse aqui. A gente podia comparar aí, ó, as duas imagens, a gente encontrava o mesmo cão. Espero que vocês tenham conseguido fazer aí, é ótimo exercício de memória. E para começar as contas, a gente tinha ali o exercício chamado do Zap. Temos aqui ele um pouquinho maior para a gente poder examiná-lo minuciosamente. E aqui, ó, trouxemos o exercício que vocês mandaram pelo Zap da Academia da Mente. Sempre recebemos aí alguns desafios que vocês mandam para a gente, às vezes a gente reutiliza em aula. Mandem mais, a gente adora, a gente resolve junto. Esse era um deles, já chegou para a gente botou na apostila porque ele é cheio de detalhes. Por exemplo, na primeira linha a gente tem forma, mais forma, mais forma, que dá 45. Aqui era tranquilo, né? 45 dividido para 3 formas, eu sabia que cada forma ali teria que valer 15. 15 para essa, 15 para essa e 15 para essa. Na linha de baixo eu tinha lá aquela mesma forma que valia 15, com mais 2 cachos de banana, dava 23. 15 com mais quanto vai dar 23? 15 com mais 8. Sabia então que esses 2 cachos de banana tinham que valer 8. Se são 2 cachos, então cada cacho acaba valendo 4 para cá, 4 para cá. 8 com mais 15, 23. Embaixo eu tenho o mesmo cacho de banana. Se eu reparar, esse cacho aqui de cima tem 1, 2, 3, 4 bananas. O cacho de baixo também, 1, 2, 3, 4 bananas. Então esse cacho aqui vale 4, com mais relógio vai dar 10. 4 com mais 6 vai dar 10. Esses 6 então precisam se distribuir nesses 2 relógios. Cada relógio aqui tem que valer 3. Se eu reparar, esse relógio aqui está marcando 3 horas. Vejam aqui, ó, o ponteiro dos minutos no 12, o ponteiro da hora no 3. A mesma coisa nesse relógio aqui. Ele é diferente do relógio que aparece embaixo. Esse relógio em cima está marcando 3 horas e vale 3. Então esse relógio aqui embaixo está marcando 2 horas. Quanto ele tem que valer? Não é o mesmo relógio. Eu sei que cada hora ele está valendo 1 e aqui 2 horas vale 2 o relógio. A mesma coisa acontece com o cacho de banana, ó. Ele é diferente do cacho que está lá em cima. O cacho que está lá em cima tem 1, 2, 3, 4 bananas. E aqui embaixo, ó, 1, 2, 3 bananas somente. Então, se lá embaixo tem 4 e vale 4, aqui tem 3, ele vai valer 3. Outro cacho de banana valendo 3. E aí a gente vai para a última forma ali, que lá em cima valia 15, mas agora tem que valer quanto? Porque ela é diferente, né? Se eu reparar o quadrado que tinha lá dentro, ó, aqui embaixo, sumiu. E aí muita gente quer pegar a forma que vale 15 e atribuir para ela 5 para cada imagem, né? 5 para o quadrado, 5 para o pentágono e 5 para o hexágono, que aí dariam 3 imagens valendo 15. Mas se formos mais minuciosos ainda, a gente vai perceber que na verdade não é 5 para cada imagem. As imagens aqui são referentes à quantidade de lados. Então, se eu tenho um hexágono do lado de fora, esse hexágono aqui tem que valer 6, porque ele tem 6 lados.
Se dentro eu tenho um pentágono, 1, 2, 3, 4, 5 lados, o pentágono de dentro vale 5. E se dentro eu tenho um quadrado, o quadrado de dentro valeria 4. Não é a mesma imagem, né? Cada uma tem uma quantidade de lados. Então, 6 com 5, 11, com mais 4 dariam os 15 que a gente encontrou. Não é que cada uma vale 5, cada uma vale a quantidade de lados. Aqui embaixo eu tenho um hexágono fora, tenho 6. Dentro eu tenho um pentágono, então eu tenho 5. 6 com 5, essa imagem aqui vale no total 11. Acabamos o problema? Não, ainda preciso fazer toda a linha aqui de baixo. Lembrando que tem a lei de Pendas, né, que a gente conversa aqui na sala. Quem quiser saber mais é só mandar uma mensagem no zap que a gente explica. 11 vezes 3, começando pela multiplicação, 33. 33 com mais 3, 36. Com mais 2, 38. Portanto, era esse o meu resultado final, 38. Espero que vocês tenham reparado aí nos detalhes. Essa questão dos lados ali é muito detalhe, né? Vamos seguir adiante para a página número 2. Vamos à página número 2 da nossa apostila. O exercício está aqui no topo, chama-se maior, menor e igual. Seguinte, esse exercício ele tinha alguma subjetividade ali no meio, porque deveríamos adotar conceitos, comparar as palavras e aí dizer se elas eram maior, menor ou iguais entre si ali. Sábado e domingo, por exemplo, eu interpretei como ambas sendo dias da semana. Então eu optei por número 3, que seria igual. Comparando o meu gabarito com o gabarito da Vanessa, a gente viu que tinha diferenças, porque em alguns momentos a gente encontrou critérios diferentes. Eu acabei usando muita coisa igual, porque eu achei, isso aqui é função, tem a mesma função, então é igual. A Vanessa já usou o critério de tamanho de letra. Vou comparar aqui o meu gabarito com o de vocês. Vanessinha, se tiver diferença, me avisa onde você encontrou um critério diferente. Sábado e domingo, por exemplo, eu entendi que é igual, porque ambos são dias da semana. Saída e entrada, eu considerei igual, os que tem a mesma função de passagem ali, só que um passa entrando e o outro passa saindo. Vanessa encontrou diferença? Eu botei 2, que é menor, né? Por que você botou 2? Também, tamanho da palavra. Vanessa adotou o tamanho da palavra. Saída tem 5 letras, entrada já tem 7. Então, realmente, saída é uma palavra menor. Poderia adotar esse critério. Aí, o que vocês adotaram? Mandem pra gente. O meu deu diferente, eu adotei outro critério, adotei o critério tal. A gente quer saber, porque será um exercício quase que argumentativo. A ideia é o mecanismo ali de você justificar o seu critério. Então, vamos lá. Mexicano e argentino, considerei nacionalidade. Vanessa já considerou diferente, ela considerou que mexicano é menor do que o argentino. Por quê, Van? Também, tamanho de palavra. Certo, ela entendeu que o tamanho da palavra é menor, então ela usou o número 2. Eu entendi que ambos são nacionalidades, então eu optei pelo igual. Vocês, se tiverem uma diferença, mandem pra gente. Fruta e pitanga, pra mim é a mesma coisa. Vanessa optou pelo tamanho da palavra. Astronauta e motorista. Aqui eu vejo como função, né? Um dirige o foguete e o outro dirige o carro ali, mas ambos têm funções de pilotar, né? Português e francês, novamente nacionalidades, então eu novamente optei pelo número 3. Cavalo e borboleta, ambos são animais, mas o cavalo ele de fato é bem maior do que a borboleta, então eu optei pelo número 1. Soldador e operário, também funções idênticas, né? Então, idênticas não, semelhantes, contudo, ambos são funções, então eu optei pelo 3. Olho e boca. Aqui, entendi que eram ambas partes do rosto, optei pelo número 3. Embaixo, nariz e pé, poderia também optar por ambos são parte do corpo, até a princípio ia botar o número 3, mas aqui eu quis botar o número 2, para a gente perceber que outros critérios poderiam ser adotados. A Vanessa tinha usado o tamanho da palavra. Se fosse o tamanho da palavra, nariz
é maior do que o pé, eu poderia usar o número 1. Aqui eu pensei, o nariz no nosso rosto ele é menor do que o nosso pé, então o nariz é menor. Critérios, quais vocês adotaram aí? Embaixo, canoa é menor do que o navio. São Paulo é igual cidade. O São Paulo tem o seu estado também, eu optei por ser maior. Ok, tudo bem. Qual foi o critério que você adotou e como você justifica isso é o que vale nesse exercício. Penúltima coluna. Canhão, ele é maior do que o revólver. O chapéu, ele é maior do que a pinça. Pensei nos tamanhos aqui. O sol também, no tamanho, ele é maior do que a terra. Aéreo e terrestre. Entendi que são definições ali e optei pelo número 3. Vanessinha optou pelo tamanho da palavra, né? O aéreo é menor do que o terrestre. Copo e jarro. Entendi que o copo é menor do que o jarro como recipiente, então botei o número 2. O trem, apesar de ambos serem meios de transporte, tanto o trem quanto o automóvel, o trem de fato ele é maior do que o automóvel, usei o número 1. Verão e inverno, entendi como iguais por ambos serem estações do ano. Estrela e galáxia, estrela é uma parte da galáxia, então ele é menor, botei o número 2. Compartilhem conosco os seus critérios. Vamos adiante para o próximos aqui embaixo. Era um exercício de sequência desenunciado. Observe a sequência e destaque no fim da linha as duas próximas formas. Então eu tinha aqui uma sequência de formas, aqui no final eu destacava quem vem depois e depois. 7 para 10, aqui eu ganharia 3, não é isso? Então vou até colocar aqui de lápis, que se eu fosse numa sequência matemática, daqui para cá, ganhei 3. Do 10 para o 6, aí eu perdi 4. Aí do 6 para o 12, já não ganhei 3, hein? Aqui já ganhei 6. Do 12 para o 5, aí eu perdi. Não tem uma sequência matemática exata aqui nesse problema, né? Se a gente reparasse bem, a sequência ocorre aqui em 2 grupos diferentes. Primeiro ocorre em um grupo só dos quadrados e depois ocorre em um grupo só dos círculos. Vamos acompanhar as duas. Por exemplo, nos quadrados, eu tenho 7 no primeiro, 6 no segundo, 5, 4. Tem aqui uma sequência decrescente, né? 7, 6, 5, 4. Sei que o próximo quadrado vai ter um 3. Igual acontece nos círculos, 10 é o primeiro. Depois aumentou para 12. Depois aumentou para 14. Está tendo um crescimento gradual aqui de 2 em 2, né? Do 10 ganhou 2, virou 12. Do 12 ganhou 2, virou 14. Do 14 ganhou 2, virou 16. Percebi que a sequência dos números ocorre ali separada e percebi que tem também uma sequência de formas, né? Primeiro vem quadrado, círculo, quadrado, círculo e continua, quadrado, círculo. Então vamos completar essa sequência das formas, depois a sequência dos números. Vou pegar aqui o azul e o laranja e vou conferir. A sequência está assim: quadrado, círculo, quadrado, círculo, quadrado, círculo, quadrado, círculo. O próximo vai ser um quadrado. Posso colocar aqui do lado. Então, se está sempre revezando entre quadrado e círculo, teve que colocar um quadrado aqui agora, depois dele virar o círculo. A sequência das formas, tranquilo. Vamos para a sequência dos números agora. A gente viu que nos quadrados ocorria uma sequência decrescente, né? 7, 6, 5, 4. Então esse próximo quadrado aqui tem que receber o número 3. A sequência dos círculos já é crescente, né? 10, 12, 14, 16. Então o próximo quadrado tem que receber aqui o número 18. Sei que está igual ao de vocês porque vocês são boas nisso, não é? Então esse era o próximos, aqui um pouquinho abaixo tinha o canino, que a gente viu lá na outra folha. Se a gente memorizasse aquele cão e viesse para cá, para esse lado, o cão era esse daqui, apesar de parecido com outros, a gente sabia que era esse. Aí abaixo eu tenho 2 exercícios. Do lado esquerdo chama-se cilindro, do lado direito metáfora. Vou começar pelo cilindro, tá aqui do lado, diz: qual das silhuetas abaixo não pode ser visualizada utilizando esse cilindro? Tá aqui em cinza clarinho e tinha o cilindro aqui do lado vermelho, né? Trouxe aqui como exemplo esse cilindro aqui
de pega-vareta. Vou colocar aqui para ficar um pouquinho mais destacado para vocês. A opção A, retangular, pode dar confusão aí, mas como a gente explicou na sala, já deu uma ajuda, né? Se eu olhar para esse cilindro aqui, ó, na horizontal assim, eu consigo ver na silhueta dele um retângulo. Vejam só, aqui, ó, forma um retângulo, certo? Então, ele deitado assim, é possível ver a letra A, um retângulo, ok? A letra B era um círculo. Se eu colocar ele em pé assim, ó, vejam bem, esse cilindro olhado de cima em pé, ele fica um círculo certinho, não é? Então, tanto a letra A, que fica um retângulo, como a letra B, um círculo, ambos são possíveis de ver olhando para o cilindro que a gente tem ali. A letra C e a letra D eu ainda estou na dúvida. A letra D, oval, é possível encontrar se eu não olhar ele exatamente assim em pé. Se eu der uma inclinadinha nesse cilindro, eu já consigo ver mais oval a forma aqui. Então, essa forma D, ela também é possível. A única forma aí que não é possível de ver de maneira nenhuma é a forma C, quadrada. Eu não consigo encontrar de maneira alguma uma visualização para esse cilindro que faça-o ser quadrado, certo? Então, letra C, nesse caso. Íamos depois para o metáfora, que já era um exercício diferente, trabalhava uma outra habilidade que não era visoespacial, aqui era muito mais criativa. Eu optei por 2 metáforas e Vanessa optou por outras 2 metáforas. Vou ler aqui e aí vocês comparem com o de vocês. Se ficou muito diferente, manda pra gente dizendo qual foi a metáfora que você usou, qual foi a justificativa que você usou para aquela metáfora. Aqui, ó, a buzina é o ou a alguma coisa do carro. Eu optei por voz. A buzina é a voz do carro. Pois é, dava para ser, né? É por onde ele conversa, é por onde ele se comunica. Depois, a metáfora que eu utilizei foi cantar. A buzina é o cantar do carro. Justificativa que eu usei, ó. O pássaro canta assobiando e o carro canta buzinando, né? Cada um canta da sua maneira, a buzina é o cantar do carro. Criatividade, cada um ia responder da sua maneira. Os 2 de baixo foi Vanessa que escolheu, ó. Metáfora, o grito. Então, a buzina é o grito do carro, que é como ele chama atenção. Criativo também, né? A maneira do carro chamar atenção é gritando. E na última metáfora a gente optou, a buzina é o licença do carro. Pode ser, né? O da licença que ele pede assim, com licença, posso passar? É como ele pede passagem. Então, a buzina é a voz do carro, a buzina é o cantar do carro, a buzina é o grito do carro, a buzina é o licença do carro. Várias opções. Vocês usaram quais aí? Compartilhem com a gente. Vamos adiante. Esse exercício ainda aparece na apostila. Página número 3, o exercício chama-se Vinho, está aqui em cima. Ele não era o exercício mais fácil do mundo, não. Vou colocar aqui, ó, um papel para a gente tentar resolver junto. E dizia, durante a quarentena, Carlos bebeu 2 garrafas de vinho, deu 2 garrafas para Vandercy, 2 garrafas para Fátima e depois deu metade das garrafas que sobraram para Gilma. E Carlão, hein? Quarentena tá boa aí. A pergunta é, se Gilma ficou com 5 garrafas, quantas garrafas Carlos tinha no começo? Então vamos lá, vamos refazer esse processo aí. Primeiro, o Carlos bebeu 2 garrafas, certo? Então tá aqui, ó, menos 2 ali na adega dele. Depois ele deu 2 garrafas para Vandercy, ó. Então depois ele perdeu mais 2 garrafas. Depois deu 2 garrafas para Fátima. Por enquanto, ó, já foram 6 garrafas aí, não é? E depois deu metade das garrafas que sobraram para Gilma. Então ele já foram 6 garrafas e metade do que sobrou ele deu para Gilminha. Tá dizendo aqui embaixo quanto que Gilma ficou.
Gilma ficou com 5 garrafas. Isso quer dizer, então, que metade das garrafas que sobraram representavam 5 garrafas. Isso quer dizer que na adega dele, ele tinha 10 garrafas e deu metade para a Gilminha, né? Deu 5 lá para a Gilminha. A pergunta é, quanto ele tinha no começo? Antes de dar para a Gilminha, antes desses 5, ele tinha 10 com mais 2 garrafas que ele deu para Fátima, 2 garrafas que ele deu para Vandercy e 2 garrafas que ele bebeu. Então são 10 com mais 2, 4, 6. No começo, Carlão tinha 16 garrafas, correto? Então a gente colocava aqui o resultado. 16. Tinha esse espaço todo aqui para vocês fazerem as contas. Se quisessem desenhar, o Carlão podia. Desenhar a Neuza também ali. Excelente, espero que tenham encontrado. Vamos para baixo, descendo um pouco. Fechamos os vinhos do lado esquerdo e do lado direito agora. Dado e metáfora, assim como tínhamos lá na outra folha o cilindro e a metáfora, um de viso espacial e esse de criatividade, aqui também, né? Viso espacial, criatividade. Vamos começar pelo lado esquerdo, chamado dado. Dizia assim: qual das opções é a única compatível com o dado destacado quando for dobrado? Então eu tenho aqui o dado. Quando ele for dobrado, qual dessas opções aqui, ó, é compatível a ele? Não precisávamos ter o dado aqui para dobrar. A gente tinha que avaliar os conceitos aqui, os critérios. Por exemplo, essa casinha aqui, ó, essa face do dado que tem 2 quadradinhos em branco, colado com ela, ó, quando ela fosse dobrada, teria esses 2 em branco aqui, de um lado o círculo e do outro lado os 3 pontinhos. Em nenhum momento eu vou ter colado nele o quadradinho. Essas referências é que a gente tem que tomar ali. Vejam, por exemplo, aqui na letra A, ó, o quadrado e essa casa de 2 pontinhos tá colada, não tá? Aqui em cima, ó, já não tá colado, então já poderia descartar a letra A, correto? Sobraria a letra B, a letra C e a letra D. E aí avaliaria eu aqui, por exemplo, ao dobrar esse círculo, do lado dele ficaria quem? Ficariam os 2 quadrados brancos, e se eu reparar, ó, oposto a ele é que ficariam os 3 pontinhos, não é? Ficaria numa face o círculo e na face oposta a ele os 3 pontinhos. Aqui, ó, o círculo e os 3 pontinhos estão colados, né? A mesma coisa acontece aqui na letra C, ó. O círculo e os pontinhos estão colados. Então, só poderia ser a letra D. Isso visoespacialmente, né? Isso movimentando visualmente, mas a gente tem aqui uma espécie de prova real. Ó. Vanessa cortou aqui. Temos o dado maior e a ideia é que se a gente dobrasse ele assim, né? Ó, se ele virasse um dado dobrado mesmo, ao final ele ficaria dessa maneira, certo? E aí que a gente estava conversando, ó. Aqui em cima tá a parte de 2. Se eu dobrar o círculo para cá, ó, e os 3 pontinhos para o outro lado, vai ficar assim, ó. Aqui tá a parte de 2, aqui o círculo e em oposição a ele os 3 pontinhos, ó. Então aqui não tem como ficar dessas duas maneiras. De fato, só pode ser a letra D. Caminhávamos para o lado, exercício chamado metáfora, criatividade cantando aí. Precisávamos utilizar 4 metáforas diferentes para aquela frase ali, né? O homem é alguma coisa do planeta. Novamente, usei 2 e Vanessa usou 2. As 2 que eu usei foram aqui, ó. O homem é o síndico do planeta, porque ele que administra ali os recursos. Cabia aí, é uma metáfora. Embaixo, o homem é a doença. Usei a metáfora da doença aí para dizer que a gente está consumindo ali aos poucos os recursos do planeta. Vanessa já usou diferentes aqui, ó. O homem é a salvação do planeta. Também caberia, porque segundo ela, da mesma maneira como ele afundou o planeta, ele tem a capacidade de melhorá-lo ali, né? De redistribuir
as riquezas embaixo. O sanguessuga, o homem é o sanguessuga do planeta, porque ele está parasitando o planeta Terra. Várias respostas eram possíveis aí. Se você colocou diferente, não quer dizer que você colocou errado. Se tiver na dúvida, manda pra gente, mas a ideia aqui era trabalhar bem a criatividade. Vamos adiante para baixo, chamado área. Aqui embaixo tínhamos 8 grupos, 4 em cima e 4 grupos embaixo, e a ideia era completar os espaços vazios de acordo com o número original que a gente tinha lá, né? Então, se aqui, por exemplo, eu tenho o número 4, quer dizer que esse campo aqui vale 4. Se esse daqui é do tamanho da metade desse campo de 4, eu sei que esse aqui teria que valer 2. E embaixo a mesma coisa, ó, ele vale metade do campo de 4, então ele também tem que valer 2. Já o de baixo, ele tem o dobro desse grupo aqui que me dá 4, né? Então ele teria que valer 8. E assim eu ia preenchendo cada um dos espaços vazios ali, ó. Vejam aqui como Vanessa preencheu o dela. 2 para os menores, 8 para esse médio aqui e 16 para o maiorzão. Vale lembrar que não precisava botar o total nesse área, primeira parte aqui, né? Vamos para o lado. Imagem idêntica, mas os valores agora mudavam de posição, né? O 2 agora ia para o menor quadrado, mas então, se o menor vale 2, o de cima também vale 2, o dobro deles vale 4, aqui embaixo 8, e o dobro desse de 8 vale 16. É idêntico ao do lado, só que com números diferentes em posições, né? Caminhando um pouco mais para o lado, a imagem é idêntica, mas os valores vão mudar. Ele me dá essa imagem quadrada valendo 4. Eu sei que essa daqui é metade do tamanho da de baixo, então ela vale 2. Essas daqui, ó, são metade do tamanho da de 2, então cada uma vale 1. E a maior zona, como ela tem o dobro do tamanho da de 4, ela vale 8. A mesma coisa acontece do lado. A imagem é idêntica, os valores são idênticos, mas o número muda de posição. Primeiro ele me dá o 1 aqui. Se essa vale 1, a de baixo é idêntica, também vale 1. A do lado esquerdo, que é o dobro dela, vai ter que valer 2. A de baixo, que é 4 vezes esse quadradinho aí, ó, vai ter que valer 4. E a grandona vale 8, porque ela é o dobro dessa de 4 aqui. Caminhando para a linha de baixo, agora começavam a aumentar os números. O quadrado que ele me dá mede 12, né? Então eu sei que essa forma aqui, ó, como ela tem metade daquele quadrado, ela vai valer 6. Essas duas aqui que tem metade dessa de 6, cada uma vale 3. E essa maior zona aqui que tem o dobro de 12, 24, certo? Do lado direito, o menor quadrado vale 4. Então ela já atribuiu aqui, ó, 4 para o idêntico a ele, 8 para aquele que é o dobro dos dois quadrados ali, 16 embaixo para o quadradão que tem 2 vezes esse espaço de 8, e 32 para o maior de todos, que seriam 2 vezes esse quadrado aqui de 16. Caminhando para o lado, o número que ele me oferece é o 20 no quadrado. Então eu sei que no de cima, o que tem metade do tamanho dele, vai ter que valer 10. E o que tem metade do tamanho desse de 10, tem que valer 5. Os dois aqui são idênticos, então cada um vale 5. E esse aqui, ó, que tem o dobro do tamanho desse de baixo, se o de baixo vale 20, esse aqui vale 40. Último exercício do área, ele me dá o maior retângulo valendo 16, então eu poderia dizer que esse aqui, ó, que tem metade do espaço dele, valeria 8. Esse aqui de cima, que tem metade do espaço do de 8, vai ter que valer 4. E aí cada quadradinho aqui, ó, que tem metade do espaço do de 4, vai ter que valer 2. Espero que tenha ficado idêntico ao de vocês. Vamos adiante. Última folha da nossa apostila, página número 4. Então vamos lá, na página 4, no topo da folha, chama-se pirâmide. Complete os espaços amarelos, são esses espacinhos aqui, ó, com números que culminem com a soma
10 no topo da pirâmide. Então era sempre soma, ok, pessoal? Eu ia somando os números que eu tinha ali para encontrar o 10 lá no topo. Essa primeira aqui, por exemplo, eu tenho 3 com alguma coisa que vai dar 10. 3 com quanto vai dar 10? Poderia completar aqui esse espaço com o 7. Ainda tenho 2 espaços ali para completar. Esse aqui, ó, tá do lado do 2, culminando lá em cima no 7, né? Então 2 com quanto vai dar 7? Colocaria aqui, ó, 2 com 5 dá 7. A mesma coisa para esse último espaço aqui. 2 com quanto vai dar 3? Teria que ser 2 com 1 vai dar 3. E aí íamos completando os outros. Vamos ver aqui como a Vanessa preparou dela. Tá aqui bonitinho, ó. Então, 2 com 1 combina em 3, 2 com 5 combina em 7, 3 com 7 combina no 10 lá. Do lado, ela botou a partir da base, ó, 3 com 2 combina em 5, verdade, 3 mais 2, 5. Aqui 2 mais 3 também combina em 5, 5 com 5 dá 10. Lembrando que eu corrigi a partir da base, mas não quer dizer que a gente fazia a partir da base. Se eu começasse aqui, ó, 1 com alguma coisa vai dar alguma coisa, eu poderia botar um monte de número. O ideal era que a gente começasse por onde só falta uma parcela. Aqui em cima, por exemplo, ó, 2 com alguma coisa vai dar 10. 2 com 8 vai dar 10. Aqui embaixo, 1 com alguma coisa vai dar 2. Então, 1 com 1 vai dar 2. Aquela dúvida que eu tinha no começo, 1 com quanto vai dar o quê? Agora eu já sei que é 8 aqui, né? 8 com 2, 10. Então, é 1 com 7 para dar os 8 lá em cima. Espero que tenha ficado idêntico de vocês. Vamos para a área número 2. A figura ao lado foi composta por quadros. Os dois menores têm área igual a 1. Qual a área do grupo azul inteiro? Então eu vou colocar um aqui em branco para a gente ver, ó, que essa figura do lado foi composta por vários quadradinhos. Esse retângulozão aqui grande tem vários quadradinhos pequenos. E eu sei que um quadrado desse aqui tem o tamanho 1. Então eu precisava ir descobrindo, né, de área em área, quanto que valia cada uma para depois dizer o total ali somado. Essa aqui de baixo, por exemplo, ó, se eu olhasse, não precisava nem pontilhar. Estou pontilhando aqui só como exemplo. Ela tem 4 vezes o tamanho desse quadrado com 1. Então teria como saber, ó, que essa área aqui tem o tamanho 4, certo? E aí a gente ia fazendo, eu consigo visualizar aqui, ó, mais ou menos, né, outro de 4, e aí a gente ia fazendo essas contas. Vejam aqui como Vanessa encontrou, ó, como eu estava falando. Esse daqui vale 1, esse aqui de baixo teria que valer 4, ó. O mesmo tamanho que esse de 4, Vanessa destacou aqui, ó, mais 4, e em volta tem espaço para alguns quadradinhos de 1. Então, esse aqui teria que valer 4, com mais 5, 9 esse grandão. Aqui embaixo, 15, e aí se a gente pontilhasse todo mundo aqui, a gente conseguia encontrar esses mesmos 15. Aqui a gente podia ver pelo dobro, né? Se eu tenho 4 com 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, se esse grupo aqui todo de cima teve 15, ele tem o mesmo tamanho que o grupo de baixo, ó. Então, ele também teria que valer 15. E esse grupo aqui de 15, nesse quadradão aqui do lado, ó, ele cabe 2 vezes, não é? Então esse quadradão teria que valer 30. Fazendo essa soma aí, 30 com mais 15, com mais 15, eu encontro aqui 60 no meu resultado, certo? Vamos adiante para os sombras embaixo. Era um exercício aí de percepção, não tinha muito viso espacial, porque a gente não precisava girar muito as imagens ali, mas era observar, identificar, perceber quais imagens que estão nessa sombra, que também estão no grupo lá embaixo. Por exemplo, eu consigo reconhecer esse ventilador aqui, ó, nessa imagem aqui em cima? Não consigo, mas eu estou vendo aqui, ó, que tem uma folha aqui embaixo que é igual a essa flor aqui, então eu marcava ela. Aqui do lado, ó, também dá para ver esse pente aqui bem destacado. Vamos para baixo, ó. Tem uma forma aqui redonda do lado da flor
que a única redonda que tem ou é essa fruta ou é esse ventilador aqui, mas o ventilador tem uma base que não aparece aqui, então, ó, essa fruta aqui também é essa redonda. E esse último aqui tem uma forma bem característica, então é o cogumelo. Cada grupo tem 4 imagens abaixo. Vamos ver aqui o da Van, ó. Do lado direito, ela viu que esse caulezinho aqui, ó, ficava bem destacado. Esse guarda-chuva aqui embaixo também tem o seu cabo bem destacado. As patas da aranha dá para identificar aqui em cima. E essa pontinha do garfo de areia também dá para identificar. Então a gente viu, ó, no primeiro aqueles 4. Aqui a Vanessa destacou esses 4. Do lado direito é mais difícil porque todas as opções aqui embaixo tratam-se de um chapéu, mas aqui em cima a gente consegue identificar, por exemplo, que essa abinha aqui, ó, ela está mais arredondada, enquanto essa ela é mais reta. Então o chapéu de aba aqui em cima teria que ser essa, porque ele tem a aba mais arredondada. Acontece também com essa bolinha aqui de cima, que ajuda a identificar essa touca aqui. A cartola, ela tem essa silhueta bem característica e ela aparece aqui. Então na linha de cima a gente encontra 3. E o laço do chapéu é o que me ajuda a descobrir esse último aqui. Então encontramos aí 4 imagens em cada grupo. Vamos para baixo. O exercício agora chama-se equilíbrio. Fizemos há algum tempo e agora repetimos. Como na semana passada, complete os espaços para equilibrar a balança. Então a gente tem a balança aqui do lado direito, ó. Ele me dá um número originalmente ali para eu poder descobrir quanto que vai entrar em cada um dos espaços, né? Vamos lá, se essa balança aqui, ó, ela está em equilíbrio, vou começar por esse lado, né? Esse lado aqui também está em equilíbrio, eu estou vendo que o lado esquerdo me pesa 20. Quer dizer que o lado direito também vai ter que pesar 20. Só que esses 20 estão distribuídos, ó, em 2 pesos. Então, esse aqui pesa 10, porque está em equilíbrio, e esse lado aqui também pesa 10. Só que esses 10 desse lado está dividido em 2 espaços. Então, cada espaço aqui para pesar 10 vai ter que valer 5. É assim que essa primeira parte se resolve. Ó. Desse lado tem 20, então desse lado tem que ter os mesmos 20. 10 para um lado, 10 para o outro, dividido aqui nesses 2 espaços. Se essa balança maior tem aqui do lado, ó, 20 de um lado e 20 do outro em equilíbrio, esse lado aqui pesa 40, certo? Então, o outro lado lá também vai ter que pesar os mesmos 40, e assim a gente concluir essa apostila sobre mudanças. Espero que tenha ficado tudo igual com o de vocês aí, e a gente fecha com a frase do Heráclito de Éfeso: nada é permanente, exceto a mudança. A mudança é permanente, né? Ela está aí o tempo todo. Boa semana, até amanhã, pessoal. Muito amiga, olha só mesmo. Deixa eu me